Senhoras e senhores, estamos de volta com o Diário de Designer de The Sims 2 para conhecer um pouquinho mais de como foi o processo de produção desse jogo, e hoje a entrevista é com Charles Lono, que é o diretor criativo, uma das principais pessoas responsáveis aí por construir os Sims da forma como eles são em The Sims 1 e The Sims 2. O cara basicamente é a própria essência do The Sims em pessoa, e hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho mais de como foi esse processo. Então, The Sims tomou o mundo do assalto quando foi lançado pela primeira vez em 2000. O incomum jogo de estratégia, que permite controlar a vida de pequenos computadores autônomos chamados Sims, tornou-se o jogo de computador mais vendido de todos os tempos. E também deu origem a uma série de pacotes de expansão bem-sucedidos que expandiram o jogo original com muitos novos itens domésticos para as casas de seus Sims, bem como novas opções de jogabilidade, como ter animais de estimação ou sair de férias. The Sims 2 tentará expandir o jogo original, permitindo que você construa casas maiores, crie Sims mais detalhados e o mais importante, tenha Sims que crescem e mudam com o tempo. Sims que começam como crianças, amadurecem em adultos, se casam, têm seus próprios filhos e eventualmente se tornam idosos de SimCity. Conversamos com o diretor criativo da Maxis, Charles Lono, para obter mais informações sobre o desenvolvimento da próxima sequência, de perto e pessoalmente com The Sims 2. Quando nos propusemos a fazer do The Sims 2 o melhor jogo de todos os tempos, sabíamos que tínhamos muito trabalho pela frente, afinal éramos nossa própria concorrência, sabíamos que tínhamos que trazer novos aspectos do jogo para dar aos jogadores a experiência mais rica possível. Os Sims tinham que ser simplesmente os personagens mais críveis, envolventes e verdadeiramente vivos que alguém já tinha visto. Fazer pessoas pequenas em que nós, pessoas grandes, realmente acreditamos é difícil. Todos nós instintivamente sabemos quando algo está vivo ou quando algo é mecânico, quando é real e quando é falso. Os Sims tinham que ser o mais reais possíveis para garantir que entregássemos o nível necessário de realismo. Voltamos à prancheta. Passamos um tempo identificando o que é preciso no centro para convencer os jogadores de que os pequenos personagens que eles veem na tela têm desejos, necessidades, medos e gostos reais. Só então poderíamos contar com nossos jogadores se preocupando com eles e querendo afetar suas vidas, para melhor ou para pior. Começamos dando ao gráfico dos Sims uma revisão completa. Começamos quando tomamos a decisão de levar The Sims 2 para um ambiente totalmente 3D. Sabíamos que seríamos julgados em relação aos outros jogos em tempo real de primeira linha por aí. Trazer os próprios Sims para esse nível de riqueza significava levar sua complexidade além do padrão estabelecido por nossa concorrência. No The Sims 2, os Sims terão um esqueleto muito mais complexo, que permite um novo nível de movimento realista. As antigas mãos de remo foram substituídas por dedos articulares, e a rigidez de seu rosto foi substituída por uma capacidade de expressão animada e comunicativa. Seus cabelos agora se movem como resultado de seu movimento ou do vento, e até mesmo suas roupas podem se mover independentemente de seus corpos. Cara, isso daqui é fantástico. Os tons de pele dos Sims foram melhorados no que diz respeito à riqueza de cores e sensação material, e as roupas que eles usam foram aprimoradas com mapas de reflexão, brilho e colisão. Pequenos detalhes são a chave para cumprir um objetivo de riqueza. Procuramos todas as oportunidades para incorporar esses detalhes, incluindo dentes reais, cores de olhos variáveis, pálpebras piscantes e acessórios como joias. Um dos objetivos mais importantes ao atirar para a credibilidade na forma humana é desenvolver um equilíbrio entre reconhecimento e singularidade. Quando olhamos para personagens em jogos, muitas vezes respondemos mais fortemente aos rostos, que se assemelham a pessoas que conhecemos ou vimos em outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, fazer com que alguém realmente se importe com o Sim requer a crença de que o personagem é um indivíduo único. A variedade de características faciais necessárias para conseguir isso foi muito além de esculpir a mão cada rosto, como é a norma da indústria. Em vez disso, mergulhamos no poder que a genética real fornece ao desenvolver um genoma para os Sims. É importante lembrar nessa parte, galera, que The Sims 2 foi o primeiro jogo a trazer um sistema completamente secundário em que simula a respiração dos nossos Sims. E é por isso que os Sims The Sims 2 são tão realistas nesse aspecto. Porque eles estão parados, mas eles estão respirando. Você percebe esse sistema funcionando paralelamente enquanto o jogo acontece. Ao criar um conjunto genético de rostos individuais para The Sims 2, definimos um enorme espaço de design delimitado pelos rostos familiares que todos conhecemos, e em seguida extraímos esse espaço de design para criar literalmente bilhões de rostos únicos. Isso permite que os jogadores sintam que seu Sim é verdadeiramente distinto. Esses rostos não apenas respondem com animação e expressão, mas também mantêm sua identidade à medida que o simulador cresce e permitem fortes semelhanças familiares sem perder nada dessa preciosa singularidade. Os jogadores podem então adaptar a aparência do seu Sim para ajudar a ilustrar melhor a história que estão contando no jogo. Então aqui a gente pode ver que os personagens de The Sims 2 pela
pela primeira vez estão recebendo uma variedade muito grande de expressões faciais. E, gente, olha, eu tenho que dizer que nessa época parecia até um pouquinho melhor do que o que a gente tem hoje em dia, porque dá pra perceber que apesar de ser uma expressão bem caricata, essas duas expressões, principalmente, elas parecem menos forçadas aqui do que elas aparentam hoje em dia no jogo, né? Menos exageradas, talvez seja o termo correto. Eu gosto bastante. Uma vez que trouxemos a aparência física dos Sims pro futuro, expandindo as capacidades do sistema, enfrentamos a enorme tarefa de levar seu comportamento adiante no mesmo grau. O mecanismo de animação desenvolvido para The Sims 2 permite que inúmeras ações e gestos sejam reproduzidos ao mesmo tempo, proporcionando a capacidade dos Sims parecerem bastante naturais e complexos em seus comportamentos. Eles são capazes de reagir ao seu redor, tanto de acordo com os eventos, quanto de acordo com as várias personalidades particulares. Dezenas de expressões faciais foram desenvolvidas para permitir que os Sims expressem emoções reais como raiva, pena, tristeza, alegria e medo. As conversas dos Sims foram melhoradas através do desenvolvimento de um sistema dinâmico que se baseia em uma rica biblioteca de gestos para permitir que os Sims falem em tons que variam de animados a entediados. Até mesmo o caminhar foi melhorado para permitir a expressão da emoção e personalidade e para permitir que os Sims interajam uns com os outros à medida que passam. Subjacente a todos esses avanços está um novo e aprimorado mecanismo de IA, que impulsiona as necessidades, memórias, aspirações e desejos dos Sims, fornecendo as informações dinâmicas necessárias para entrelaçar o comportamento humano realista. E nesse ponto, eu preciso assumir que eles acertaram em cheio, porque Sims carismáticos andam e se comportam de formas completamente diferentes do que Sims tímidos, da mesma maneira que Sims que são brincalhões se comportam de maneira completamente diferente dos Sims que são sérios. Você consegue perceber essa divergência no momento que você tá jogando com Sims completamente diferentes. Os Sims tímidos costumam ser mais fechados quando estão interagindo socialmente com os outros Sims, enquanto que os Sims carismáticos, eles são mais abertos, eles têm uma linguagem corporal mais dinâmica. Então é bem interessante, eu recomendo bastante que vocês entrem no The Sims 2 de vocês e explorem essas características brincando com as personalidades de seus Sims. É claro que um conjunto de avanços requer outro. Por exemplo, quando você dá a um personagem a capacidade de mover os dedos, você assume a responsabilidade de criar gestos e animações convincentes para conduzir esses dedos. A animação e modelagem de personagens são tarefas exigentes e o sucesso depende de um planejamento claro e de uma visão estética sólida. Para esse fim, o planejamento é sempre rei. Para garantir que o nosso trabalho seja o mais poderoso possível, não poupamos esforço para projetar e redesenhar a obra de arte até que ela forneça um resultado mais satisfatório. Não é incomum andar pelos corredores da Maxis e encontrar animadores pulando como se tivessem ficado chocados ou fingindo abrir uma geladeira repetidamente, simplesmente para internalizar adequadamente a ação para obter o resultado perfeito. Finalmente, executar contra esses projetos finais significava vasculhar a indústria em busca dos melhores talentos disponíveis. E fizemos exatamente isso. A equipe de The Sims 2 tem uns departamentos de arte mais robustos e bem-sucedidos já montados para um esforço de desenvolvimento de jogos. Dezenas de milhares de horas de animação foram gastas na criação de movimentos sutis e atraentes para Sims e na modelagem e pinturas de roupas e acessórios para permitir que os jogadores criem exatamente o sim que está em suas mentes. Falando em roupas, esses são The Sims mais badalados ainda, com opções de moda que são variadas e modernas. Nem pergunte quantos catálogos já examinamos. Criar personagens em que as pessoas acreditam e se preocupam sempre esteve entre os desafios criativos mais difíceis desde a Idade da Pedra, quando contávamos histórias pelas fogueiras sobre mamute assado. Mas é com isso que nos comprometemos aqui na EA. Estamos muito animados para ver tudo funcionando e estamos muito animados para ver tudo finalmente se unindo. Finalmente podemos dizer que nossos Sims realmente vivem e respiram e que eles são tantas pequenas pessoas que sempre quisemos fazer que eles nos tiram o fôlego. Mal podemos esperar para apresentá-los a você. Então, gente, nesse ponto aqui, realmente, The Sims 2 é, como eu falei no primeiro vídeo, a simulação de The Sims 2, ela é perfeita. A forma como os Sims reagem, interagem rapidamente é fenomenal. Se você abrir o seu The Sims 2, deixar o jogo rolando, você literalmente pode ver o caos se instaurando dentro da sua casa, dependendo de como os dois Sims que vivem, ou os 3 ou 4 Sims que vivem ali, se relacionam entre si. E isso é o que eu mais gosto em The Sims 2. A gente pode simplesmente abrir o jogo, preparar o nosso chazinho, sentar e relaxar e ver o que acontece. Como também a gente pode controlar absolutamente tudo, mas o que a gente não pode controlar são os aspectos que fogem ao nosso controle na vida dos Sims, que são os momentos inesperados que podem surgir de determinadas interações entre dois Sims que acabaram de se conhecer. E isso, galera, isso é o melhor que existe em The Sims 2. Agora eu quero saber qual é a sua opinião sobre tudo isso que a gente leu, sobre isso que a gente pôde conhecer através da visão de Charles London. Pra mim, ele é uma das pessoas mais visionárias, junto com Rod Humble e Will Wright, quando o assunto é The Sims, porque ele teve envolvido diretamente no desenvolvimento de The Sims 1 e The Sims 2, e eles definitivamente conhecem e sabem
no que os Sims representam para essa franquia tão linda que a gente acompanha por tantos anos. E a gente percebe a falta dessas pessoas no The Sims 4, assim como a gente percebe a falta de algumas dessas pessoas em alguns aspectos do The Sims 3 também. Porque por mais que a gente tenha visto o Charles London aí em algumas entrevistas relacionadas ao The Sims 3, eu ainda não verifiquei, eu já falei sobre isso em outro vídeo, se ele esteve junto trabalhando no desenvolvimento do The Sims 3. Eu não tenho certeza se isso aconteceu, mas eu lembro de questionar bastante lá em 2009, quando o jogo foi lançado, por que os Sims eram tão mecânicos, por que os movimentos eram tão robóticos, por que os Sims eram tão devagar para reagir. Isso foi um aspecto que melhorou consideravelmente até a versão final do jogo, até a última expansão, mas no início era um pouquinho desagradável para os jogadores. A gente colocava The Sims 2 e The Sims 3 lado a lado e a gente pensava, será que todas essas ferramentas adicionais como um mundo aberto, criar um estilo, criar um sim completamente novo, acabaram aniquilando uma parte da simulação mais importante que a gente tinha em The Sims 2, como o acesso a ambientes internos em locais de trabalho, como empresas que os Sims poderiam montar aqui. Aí a gente teve a chegada dos rabbit holes do The Sims 3 e a própria inteligência artificial dos Sims, que não parecia tão responsiva naquele período, mas uma coisa é fato, The Sims 2 fez um excelente trabalho em relação à jogabilidade e ele ainda é um jogo incrível de se jogar até hoje. Ele pode ter parado no tempo em relação aos gráficos, mas isso não é problema, porque a gente pode atualizar graças aos criadores de conteúdo personalizado e reshade. A gente pode deixar o jogo incrível hoje em dia. Inclusive, a gente já tem até tutorial de otimização ensinando a fazer isso aqui. Mas uma coisa que é difícil de mudar, e The Sims 2 estabeleceu um padrão muito alto para os próximos jogos que seguiram, foi a questão da simulação e a forma como os Sims reagem e se comportam. Se você, assim como eu, ama The Sims 2 e quer saber mais sobre esse tema, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação e fica ligado, porque a gente vai continuar acompanhando esses diários de designers para entender por que The Sims 2 fez um sucesso tão grande e como Life by You pode incorporar esses ativos em seu próprio jogo junto com a ajuda de Rod Humble para transformar esse jogo num excelente concorrente de The Sims. Porque, bom, até onde a gente viu, com o Rod Humble apresentando pra gente, né, o Life by You, nós temos mecânicas completamente novas que podem transformar Life by You em um jogo incrível. E essas mecânicas haviam sido sugeridas para The Sims 2, mas infelizmente não foram aplicadas, que é permitir ao jogador a liberdade de criar seus próprios pacotes de expansão de coisas para o jogo. A pergunta que fica é, será que o Rod Humble vai conseguir incorporar as mesmas mecânicas e funcionalidades que os Sims The Sims 2 tinham em Life by You, nos seres humanos que a gente vai conhecer? Fica essa pergunta. E responde aí no chat, você gostou do que você descobriu aqui? Tinha alguma coisa que você não fazia ideia e acabou descobrindo junto com a gente? Pois é, eu também não sabia que as roupas se mexiam aqui, eu vou ter que verificar isso no jogo. Não tenho certeza se isso chegou a acontecer na versão final, mas é interessante perceber o quanto algumas coisas foram pensadas. Por exemplo, o movimento de cabelo é uma coisa que tá no The Sims 2 até hoje, e eles pensaram nisso justamente porque os Sims estavam imersos nesse ambiente real, então eles queriam dar a física suficiente para conseguir expressar essas características no jogo. Eu amei demais isso aqui. Bom, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Lembra de deixar seu like se você gostou desse vídeo e seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, combinado? Dag, tenham todos um excelente dia.